Fala aí, pessoal, recadinho rápido antes de iniciar o vídeo. Aliás, vocês vão ver isso em vários vídeos essa semana. O Senado ele lançou uma consulta pública sobre a MP 1303. Então, o Senado está querendo saber a opinião da população sobre esta medida provisória, se as pessoas concordam ou não com a taxação dos investimentos, incluindo LCI, LCA, CRI, CRAI, fundos imobiliários, FIAGROS, entre outros. Então, se você tem interesse de manifestar a sua opinião e aí, de fato, fazer alguma coisa para que isso não passe, na minha visão, não deve passar. Então, tem o link aqui na descrição para você entrar lá no site da consulta pública no Senado para expressar a sua opinião, beleza? Então, bora pro vídeo agora. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o VISC 11, fundo de shopping da 20, mais um mês é 20 Compas, mais um mês aí acompanhando este fundo, e não deixem de curtir este vídeo, vai me ajudar bastante, quer dizer, continua me ajudando, vocês estão me ajudando bastante. Percebi que as curtidas aumentaram bastante depois que eu comecei a pedir isso, aumenta as visualizações, aumenta o engajamento dos vídeos, e eu só tenho a agradecer. Beleza? E continuem, beleza, pessoal? Então bora pro vídeo de maio, do relatório de maio do VISC 11. Então vamos lá, pessoal. VISC 11, relatório agora de maio. Fundo aí continua com deságio, como todos os de shopping, mas acho que o VISC é um dos que mais tem. 80 centavos. E aqui eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque o fundo gerou 70 centavos e pagou 80. É algo que eu não esperava, mas a gente já vai entrar sobre isso. Aumento da posição do Paralela, o fundo aí aumentou em 25% o Paralela, mostrando que é um baita de um shopping mesmo, exerceu o direito de preferência e comprou mais 25%. Crescimento de vendas de 11,8%. E a gente vai falar sobre isso também. Cenário macro, vamos deixar passar. Aqui, pessoal, na verdade, não é que eu não esperava, mas eu não esperava, mas depois entendendo, a explicação é a mesma do que eu fiz para o XPML na questão dos indicadores. O fundo, lembra, pessoal, a gente fala, como eu comentei o mês passado, que maio, que é referente a abril, era para os resultados virem melhores do que os resultados de março por causa da Páscoa. Porque a Páscoa ano passado foi em março e esse ano foi em abril, então quando você comparar abril com abril, você está comprando um mês com Páscoa com um mês sem Páscoa. E a gente está vendo alguns shoppings que não estão apresentando um resultado tão maior assim. Mas a gente vê que isso está muito em função dos fundos que não tinham o mesmo portfólio antes do que tem agora. O HSML, por exemplo, ele teve um aumento considerável, embora teve um não recorrente, mas o aumento dele foi bom, porque ele tinha o mesmo portfólio. Já o VISC e o XPML não, os portfólios eram diferentes. E aí o que indicador que a gente tem que ver? O venda de mesmas lojas e aluguel de mesmas lojas. Esses indicadores precisam aumentar, porque se esses estiverem aumentando, significa que a parte operacional do fundo está ok. Então o fundo distribuiu 70, 80, gerou 70, mas ele tem uma reserva muito tranquila para manter esses 80, diferentemente do VILG, como eu não sei se o VILG saiu antes ou depois, mas se sair depois, já lembre disso na hora que você estiver vendo. E se saiu, esse está saindo depois, você já sabe por que eu estou falando isso. O NY Caixa teve um crescimento só de 3,6% e vendas 7,2%. E aí, pessoal, essa é a questão. Por mais que tenha sido maior, mas a gente está comparando um mês com Páscoa com um mês sem Páscoa. Então, se a gente fosse pensar no mesmo portfólio, era para aumentar muito, mas não aumentou porque o portfólio era diferente. E aí a gente vê aí para a venda de mesmas lojas um crescimento de 2 dígitos. É aqui sim que a gente pega, de fato, se a operação do fundo está ok. Então aqui para mim tá tranquilo. Enquanto o aluguel também aumentou, então esse é um ponto que para mim ficou bem tranquilo. E a gente vê inadimplência líquida, desconto muito tranquilo, a taxa de ocupação do fundo 94% também, indo super bem. Então VISC, assim, e aí eu volto a falar, a 20 melhorou muito os fundos, tanto o VISC quanto o VILG. Eu não nem analiso o Vino, mas o VISC, o VIN e o VISC 11 e o VILG estão indo super bem. Ainda pagam pela gestora, mas assim, estão indo super bem, tá? De fato, indo muito bem. Fundo aí exerceu o direito de preferência, adquiriu mais 25% do Paralela. Eu quero pegar pelo fato relevante, como é que foi o pagamento. 120 milhões, 119,8 milhões, 5,1 milhões
corrigidos pela variação do IPCA desde 2014, quando foi a data de referência, 54 milhões, 12 meses contados da conclusão da transação e mais 54 milhões 18 meses depois. Aí a questão é a seguinte, pessoal, e aqui é mais um ponto para eu falar para vocês. Por que que cada vez mais os informes mensais não vão servir para mais nada? Porque cada vez mais a gente vê os fundos utilizando outros veículos para a compra dos ativos. E aí esse novo FII que eles estão usando, que vai ser a compra, ele vai ficar fora do VISC. O VISC vai ter cotas desse fundo. A gente não sabe, pelo menos aqui, dá a entender que é um fundo que é composto somente para a compra e para ter a obrigação, ou seja, a obrigação não vai ficar dentro do VISC, vai ficar dentro deste fundo. E aí eu quero ver como é que o VISC vai mostrar isso no próximo relatório. Só que isso não aparece no informe do VISC. Vai aparecer deste novo fundo que a gente não sabe qual é. A gente sabe que é um novo FII, a gente não sabe qual é o nome, CNPJ, até para depois a gente buscar. Caso a gente não tenha esse, a gente tem as informações pelo informe mensal para saber como é que está esse fundo. Aí fala que o fundo terá direito o VISC, né, vai ter rendimento, direito aos rendimentos distribuídos pelo novo FII, que conta atualmente com 10 milhões de resultado acumulado não distribuído. Nessa transação, a gestora estima um cap de 10,11 e um yield médio de 12,4 por causa do parcelamento. Então, assim, um bom yield, um bom cap. Porém, é aquela coisa, né, pessoal? A gente tem sempre que ficar com o olho atento quando o fundo utiliza de outros veículos que não aparecem tanto. Porque ele pode pôr alavancagem lá dentro, ele pode pôr os ativos lá dentro e não aparece no informe mensal. Por isso que é importante a gente monitorar. A transação ainda depende do CAD. O fundo passa a ter 36,26% do Paralela. Isso para mim foi um ponto, assim, um tiro certeiro do VISC, porque é um baita de um shopping, E aí ele aumentou para 36%. Mas é isso. Então aí a compra do VISC, né? Bem legal. Mas a gente tem que acompanhar para ver como é que ele vai mostrar isso nos próximos relatórios, como é que ele vai mostrar a participação desse ativo dentro do fundo. Isso é importante. Que a gente vê, o fundo gerou 70, pagou 80, mas tem uma reserva tranquila para manter os 80. Eles colocam aqui que os 80 vão ficar até o final do ano. Isso tá, onde que eles colocaram aqui? Acho que foi aqui, né? Ó, de 80 a 85 até dezembro. Então o fundo vai manter, ele tá na borda inferior. Então, sim, bem tranquilo. Aqui a questão da alavancagem é aí que eu quero ver, porque aqui não aparece nada ainda. Eu quero saber como é que o fundo vai mostrar isso. Quero ver como é que ele vai mostrar, se ele vai incluir para dentro do relatório do VISC ou vai fazer menção. Espero que eles coloquem dentro do fundo, né, para a gente poder acompanhar. O fundo está tranquilo em relação à parte de alavancagem por enquanto, porque ele tem 270 milhões de aplicação, tem praticamente aí muito tempo sem problema nenhum de caixa. E aqui os indicadores que a gente já viu lá no início. Então é isso, pessoal. Acho que o mais relevante agora é a gente acompanhar no próximo relatório como é que vai aparecer, principalmente o passivo, como é que vai aparecer no relatório do VISC. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.